Estamos de volta com o Bom Dia Paraná e Lígia Guerra já aqui conosco. Tudo bom, Lígia? Bom dia, Soler. Bom dia para quem está em casa. Bom, na semana passada a gente falou sobre a dependência afetiva, né? A diferença entre dependência afetiva e amor. Eu vou relembrar aqui alguns dos pontos que a gente abordou. Por exemplo, nessa questão dessa relação, o desejo exagerado de ter um parceiro, seja quem for, né? Sinais de uma dependência afetiva. A pessoa que coloca sempre a vida dela em segundo plano, não consegue dizer não, esquece facilmente os elogios, só carrega as críticas na memória, né? Sente dificuldade para tomar decisões e um tópico que a gente acabou não tendo tempo de citar na semana passada foi o seguinte: o fim da relação se torna um verdadeiro trauma. Antes de você comentar essa questão aqui, só vou informar os nossos telespectadores que estamos voltando a esse tema porque você recebeu aí dezenas de mensagens, né, por meio da internet, para que a gente voltasse a falar desse assunto. Né? Eu gostaria até de agradecer o público, porque isso comprova o quanto nós estamos nos relacionando bem, né? Com uma pessoa aí que tomou um cafezinho da manhã nos assistindo. E agradecer também a participação, foram mais de 280 e-mails. Então, você vê que foi um tema que nós atingimos, assim, realmente um grande problema que muitas pessoas enfrentam. Pois é, e sobre essa questão aqui que a gente não deu tempo de comentar semana passada, que quando o fim da relação se torna um trauma para a pessoa. É mais um ponto que demonstra essa dependência afetiva pelo parceiro, pela parceira. Exato, Soler. Claro, todo final de relação é um momento muito difícil. Você vai ter luto, especialmente se é uma relação de longa data, se você, por vezes, já tem filhos ou projetos de vida em comum. Agora, é diferente você ter o seu luto e você simplesmente entrar num processo autodestrutivo, numa depressão que por vezes não justifica o prazo que ela se prolonga. Existem pessoas que ficam 3, 4 anos remoendo aí, né, a um relacionamento que deixou de fazer sentido para um dos dois. E queiramos nós ou não, você está no relacionamento porque você quer, mas o outro também tem que estar numa relação porque ele deseja. Então não adianta tentar controlar isso. É preciso ajuda? A gente tem que buscar ajuda, mas ficar no processo de vitimização não ajuda em nada. Bom, entre esses pontos aqui que eu citei, relembrando os da semana passada, que, aliás, quem não teve oportunidade de assistir pode ver no G1 Paraná, está lá disponível a entrevista que você nos concedeu semana passada. Pegando aqui essa lista de tópicos que eu voltei a citar agora há pouco, caso a pessoa demonstre um desses itens, vamos dizer assim, já pode-se dizer que ela é uma dependente afetiva ou é preciso ter mais características? Não, um dos três aspectos desses 6, eu diria que a pessoa já tem que se preocupar bastante. Se ela tem lá uma coisinha ou outra que ela identifica, talvez seja até bom para ela começar a cuidar, então, do aspecto emocional dela, de como ela se relaciona com as pessoas. Com 2, um alerta, e com 3, ela já está com um probleminha aí, dá para lá ir por esse caminho. Bom, a exemplo da semana passada, a gente preparou uma arte que mostra agora o que se deve fazer quando a gente identifica que é dependente afetivo. Isso, ajudar o público, né? É como se tornar saudável depois de um trauma desse. Vamos ver primeiro deles? Vamos lá, olha lá, não esqueça as dores do passado. É bem interessante, as pessoas chegam, principalmente no consultório do psicanalista, Lígia, eu estou aqui porque eu quero passar uma régua nisso, não quero mais lembrar, e eu coloco justamente o oposto, né? Você tem que seguir em frente, mas não jogue a sua biografia fora. Se você esqueceu o que você vivenciou, foi em vão. Por isso que muita gente tem aquela sensação de, tempo perdido. Nada é perdido, se você souber aproveitar essas suas vivências. É mais ou menos como um dependente, por exemplo, de álcool. O que ele tem que fazer? Primeiro, ele tem que reconhecer o problema, identificar o problema, para depois ele poder chegar um dia num evento social e falar, não, eu não quero esse primeiro gole. E isso a pessoa vai ter que fazer. Não, eu não quero esse tipo de conversa, eu já conheço, esse tipo de elogio eu já conheço. Vamos ver mais um ponto? Vamos lá. Vamos lá. Fique de olho no controle. Isso, as pessoas que são dependentes afetivas, de um modo geral, elas não são só com o parceiro, elas são ciumentas de amigos, ciumentas de pai e mãe, ciumentas de irmãos e depois, na relação a 2, elas se tornam mais controladoras ainda. É aquela história, a esposa ou o marido foram no mercado, já fica ligando para saber onde é que está, e o que é pior, a pessoa se anula. Então, ela tem ciúme que o parceiro vai na academia. Eu vou deixar de ir na academia, porque assim meu parceiro também não vai. Ela começa a deixar de ter vida própria, só que ela se frustra, porque o outro continua indo para a academia e ela continua querendo tentar controlar o incontrolável. Mais um ponto é o seguinte, transforme a sua história em uma causa.
Isso, toda pessoa tem uma causa, né? Às vezes um pai quer criar bem um filho, ou uma filha que recebeu do pai, né, uma empresa, ela quer tocar aquela empresa. E qual é a causa de um dependente afetivo? Ele se tornar uma pessoa saudável. E isso ele não pode esquecer, porque daí ele consegue construir uma vida saudável não só no campo afetivo, a dois, mas nas relações dele como um todo, profissional e até ajudar outras pessoas. Então, não se esquecer, não é ficar neurótico, mas é lembrar que ele é um dependente, que ele vai ter que estar ligado nisso para estar trabalhando no dia a dia o aspecto emocional dele. Tá. E por fim, uma outra dica é a seguinte: avalie o seu novo parceiro ou nova parceira. Avaliar como, hein, Lígia? Então, eu vou dar um exemplo. Imagine que um de nós dois chegue numa festa e a gente não conhece absolutamente ninguém. Você está lá e tal, de repente chegou uma pessoa, conheço aquela pessoa lá. Você nem vai muito com a cara daquela pessoa, mas a tendência humana é o quê? É você se aproximar daquele lá porque ele é conhecido. Então, essa quebra é importante. Pessoas assim que estão acostumadas a ouvir coisas, você é o ar que eu respiro. Não, você não pode ser o ar que ninguém respira, porque você vai ter um problema. Você adora sempre ficar escutando elogios, você precisa que a pessoa te fortifique nisso. Você perceber qual é a tua vulnerabilidade e procurar, então, outros tipos de pessoas. Pessoas que não precisam necessariamente te elogiar, mas que te desafiem. Pessoas que façam com que você busque, de repente, uma ajuda se elas percebem que você está precisando. Sair do padrão. Essa que é a ideia, para a gente poder, então, fazer uma abertura nova para um campo saudável. E, se sentir que precisa de uma terapia, não tenha vergonha, não é vergonha para ninguém. Tem que ter muita coragem, inclusive, para a gente poder se reconhecer como alguém que precisa de ajuda. Tá bom, Lígia, muito obrigado, viu? Eu que agradeço a você e ao público. Um bom dia. Bom dia.